As pessoas costumam dizer que o milionário médio diversifica sua renda em aproximadamente 7 fontes diferentes, em contraste com a maioria das pessoas que depende exclusivamente da renda de seu emprego, o que as deixa vulneráveis à instabilidade financeira. Analisando os hábitos dos milionários, podemos observar um padrão de múltiplas fontes de renda. No entanto, nem toda renda é igual. Ela varia em termos de nível de atividade, passividade, tributação e potencial de alavancagem. Hoje, vamos conferir as 7 principais formas pelas quais a maioria dos milionários ganha dinheiro, e a sexta vai te deixar surpreso. Antes de prosseguirmos, deixe seu comentário neste vídeo. Eu alcançarei a liberdade financeira. Quando eu ver seu comentário, deixarei um coração, pois sei que você atingirá seu objetivo em breve. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A primeira e mais comum fonte de renda é a renda salarial. Isso inclui o dinheiro ganho com empregos, desde trabalhadores regulares até grandes chefes como CEOs. Muitos CEOs continuam sendo empregados de suas respectivas empresas. Profissionais como médicos e enfermeiros também se enquadram nesta categoria. A renda salarial é adquirida pela troca de tempo por dinheiro, comumente chamada de renda ativa. Esta categoria também pode incluir freelancers. Para muitos milionários que se fizeram sozinhos, a renda salarial serve como o primeiro degrau. É onde a maioria das pessoas começa e pode ser uma base sólida, especialmente se permite sustentar a si e sua família. Mas é arriscado depender apenas desse tipo de renda, pois isso significa trocar tempo por dinheiro. E o tempo é limitado, com apenas 24 horas no dia. Como todos os outros, há um limite inerente a quanto pode ser ganho nesta categoria. Além disso, a renda salarial está sujeita a altas taxas de tributação, às vezes chegando a até 40% dos ganhos, dependendo dos níveis de renda. Embora seja um ponto de partida admirável, é crucial explorar outras avenidas de renda disponíveis. A segunda fonte de renda é a renda de lucro. Isso se refere à renda gerada pela venda de bens ou serviços por um preço superior ao custo de produção ou aquisição. É uma transição de ser empregado para se tornar empreendedor. No passado, começar um negócio exigia muito dinheiro para a fabricação ou compra de coisas, mas agora, com a internet, ficou muito mais fácil começar sem precisar de tanto capital. Seja vendendo bens físicos ou digitais, se o preço de venda exceder o custo de produção ou aquisição, isso gera renda de lucro. Este tipo de renda pode ser ativa ou passiva, dependendo do modelo de negócio. Engajar-se na criação manual de produtos e vendas inclina-se para a renda ativa e pode apresentar desafios de escalabilidade. Por outro lado, a terceirização da manufatura ou o foco em produtos digitais abre portas para a renda passiva. A renda de lucro potencial pode ser categorizada em 2 formatos: empreendimentos individuais de pequena escala e empresas altamente escaláveis. O primeiro envolve a criação pessoal ou a revenda manual de produtos, como em plataformas como eBay ou Facebook Marketplace, oferecendo uma rota acessível para uma renda suplementar. Em contraste, a renda de lucro escalável decorre do estabelecimento de um negócio e da terceirização da produção, liberando tempo para funções estratégicas como vendas e marketing. A tributação varia entre esses 2 tipos de renda de lucro. Indivíduos envolvidos em revenda ou criação de produtos em pequena escala normalmente enfrentam tributação semelhante à da renda salarial. Por outro lado, o estabelecimento de uma entidade empresarial pode desbloquear inúmeras vantagens fiscais, com a possibilidade de alavancar estruturas corporativas para otimização tributária. A terceira categoria de renda é a renda de juros. A renda de juros é gerada ao ganhar juros sobre fundos emprestados.
Mas normalmente não é uma boa ideia emprestar dinheiro para amigos ou pessoas conhecidas. Em vez disso, a renda de juros é geralmente adquirida por meio de avenidas de investimento mais seguras, como a aplicação de fundos em um CDB bancário, a compra de títulos corporativos ou a aquisição de títulos do governo. Embora esses métodos ofereçam estabilidade, geralmente rendem retornos modestos, variando entre 1% e 4% ao ano. Por outro lado, podem haver abordagens mais inovadoras, embora mais arriscadas, para buscar retornos maiores. A renda de juros é considerada passiva, pois normalmente requer envolvimento ativo mínimo por parte do investidor. A quarta é a renda de dividendos. A renda de dividendos surge de investimentos em ações que distribuem uma parte de seus lucros para os acionistas. Quando você compra ações de uma empresa, você se torna acionista. Geralmente, trimestralmente, a empresa distribui parte de seus lucros para os acionistas na forma de dividendos. Como acionista, você possui uma parte da empresa e tem direito a uma parte dos seus lucros. A taxa de imposto sobre a renda de dividendos varia dependendo da sua classificação. Os dividendos qualificados podem estar sujeitos a uma taxa de imposto mais baixa. Indivíduos que ganham menos de $600 podem incorrer em uma alíquota de 0% sobre sua renda de dividendos, com a taxa aumentando para um máximo de 20% para aqueles que ganham mais de $425 mil. Esta taxa é notavelmente inferior à taxa de imposto sobre a renda salarial, que pode chegar a 40%. Número 5. Renda de aluguel. A renda de aluguel geralmente envolve a aquisição de imóveis e o arrendamento a inquilinos. No entanto, isso não se restringe apenas a imóveis residenciais. Isso pode incluir propriedades comerciais alugadas para empresas ou imóveis industriais alugados para fabricantes. Além disso, a renda de aluguel não se limita a imóveis. Existem métodos alternativos para gerar renda de aluguel em menor escala. Por exemplo, indivíduos podem alugar equipamentos para diversas indústrias, seus veículos, instrumentos musicais e assim por diante. Essencialmente, a renda de aluguel refere-se a qualquer receita gerada ao fornecer uma propriedade a outra pessoa em troca de pagamento. Número 6. Renda residual e de royalties. Esse tipo de renda é sobre ser pago mesmo depois de terminar o trabalho principal. Pode ser de coisas como estar em um filme que as pessoas ainda assistem, escrever um livro que continua vendendo ou atualmente ter um canal no YouTube que as pessoas continuam assistindo. A renda de royalties representa uma forma de renda residual obtida ao permitir que outros utilizem suas ideias ou propriedades para obter lucro, como obras musicais ou literárias. Por exemplo, músicos permitem que serviços de streaming e gravadoras distribuam e vendam suas criações, ganhando royalties toda vez que suas músicas são tocadas ou vendidas. Da mesma forma, autores recebem royalties quando editoras imprimem e distribuem seus livros, continuando a ganhar enquanto as vendas persistem. Além disso, várias fontes de royalties podem surgir de uma única criação. Um exemplo notável é a autora J.K. Rowling, que não apenas ganha royalties com as vendas de seus livros, mas também com as adaptações de seu trabalho para filmes e mercadorias que apresentam seus personagens. Mesmo 2 décadas após o lançamento do primeiro livro de Harry Potter, Rowling continua a receber royalties sempre que indivíduos compram mercadorias, assistem a filmes ou compram os livros, pois esses produtos derivam de sua criação original. Número 7. Ganhos de capital. A renda de ganhos de capital surge quando um ativo que se valorizou é vendido. Embora imóveis e ações sejam os exemplos mais comuns, inúmeros outros ativos podem gerar ganhos de capital.
Por exemplo, se você comprou uma propriedade por US$ 100.000 e a vendeu por US$ 150.000, você teria realizado um ganho de capital de US$ 50.000. Da mesma forma, adquirir 100 ações de uma empresa por US$ 20 por ação e vendê-las por US$ 120, cada resultaria em um ganho de capital de US$ 10.000. É essencial distinguir a renda de ganhos de capital da renda de lucro. A primeira não envolve a compra ou produção de bens para revenda com lucro. Em vez disso, envolve ativos cujo valor de mercado se valorizou ao longo do tempo. Embora os indivíduos tenham controle limitado sobre esse aumento de valor, os ganhos de capital gozam de um tratamento fiscal favorável em comparação com a maioria dos outros tipos de renda, com alíquotas de impostos sobre ganhos de capital variando entre 15% e 20%, com a possibilidade de reduzir a 0%, particularmente em transações imobiliárias. Em muitos casos, reinvestir os ganhos de capital de imóveis de volta no mercado pode permitir um crescimento isento de impostos, possibilitando os indivíduos aumentar seu patrimônio líquido sem incorrer em tributos. Muitas pessoas são movidas pelo desejo de se tornarem ricas. No entanto, muitas ainda lutam para encontrar sucesso real e riqueza. Vamos falar sobre métodos práticos e comportamentos amplamente adotados por indivíduos bem-sucedidos para alcançar a riqueza. Se você está gostando do conteúdo até agora e se é novo por aqui, considere se inscrever para mais conteúdos incríveis como este. Uma prática fundamental que diferencia as pessoas ricas da maioria é manter um sistema abrangente de rastreamento de dinheiro. Se eu quisesse saber quanto você gastou no mês passado, você seria capaz de me fornecer todos os detalhes? Você consegue dizer como divide sua renda, como, por exemplo, qual porcentagem vai para contas, poupança, lazer e investimentos? É difícil melhorar suas finanças se você não souber para onde vai o seu dinheiro. Cultivar a habilidade de monitorar meticulosamente cada centavo sob seu controle não apenas facilita a gestão eficaz das finanças atuais, mas também o capacita a tomar decisões mais inteligentes com quantias maiores no futuro. O primeiro passo para rastrear seu dinheiro é classificar todos os seus gastos em 3 grupos principais. Primeiro, renda. Isso inclui o dinheiro que você ganha em um mês com seu trabalho, bicos ou qualquer outra fonte. Segundo, despesas de vida. Esse número é super importante. São todos os gastos mensais com coisas que você absolutamente precisa para sobreviver, como aluguel ou pagamento da hipoteca, contas de eletricidade e água e compras de supermercado. Embora esses custos geralmente permaneçam quase os mesmos a cada mês, muitas pessoas não percebem o quanto realmente gastam com essas coisas. Terceiro, outras despesas. Isso é para coisas divertidas que você pode escolher comprar, como assinaturas, cafés diários ou qualquer extra que você não precise para sobreviver. Colocar seus gastos em grupos facilita o rastreamento do seu dinheiro. Dessa forma, você verá exatamente quanto ganha, o que precisa para contas e compras e o que sobra para coisas divertidas. Com esse entendimento, você poderá tomar decisões financeiras mais informadas. Poupar dinheiro pode ser difícil, mas existem algumas estratégias que podem tornar isso mais fácil. Uma abordagem eficaz é automatizar sua poupança. Muitas instituições bancárias oferecem a opção de agendar transferências da sua conta principal, onde sua renda é depositada para sua conta poupança imediatamente após o recebimento do seu salário. Fazendo isso, uma parte dos seus ganhos é poupada antes de qualquer despesa deduzida, exigindo um esforço mínimo da sua parte. Esse sistema automatizado ajuda a evitar gastos excessivos, pois os fundos são alocados para a poupança sem intervenção consciente.
Outra maneira de evitar gastar sua poupança é mantê-la em uma conta bancária separada, que não tenha cartão de débito ou ligação com sua conta corrente. Assim, sua poupança não será tão tentadora para ser usada em compras do dia a dia. Mantendo o dinheiro em uma conta separada e sem um cartão de débito, é mais trabalhoso acessá-lo. Isso pode ajudar você a economizar mais, pois não será tão tentado a gastá-lo facilmente. De fato, existem duas maneiras principais de poupar mais dinheiro: cortar gastos para liberar dinheiro extra ou encontrar maneiras de ganhar mais para ter mais para poupar. No entanto, acumular economias é apenas a fase inicial da construção de riqueza. Ter muito dinheiro no banco nem sempre significa que você é rico. Existe uma diferença entre dinheiro líquido e patrimônio. Vamos dizer que você tem US$1 milhão. Você preferiria manter tudo em dinheiro ou investir em coisas como imóveis ou negócios bem-sucedidos? Os ricos geralmente preferem a segunda opção. O dinheiro retém seu valor nominal ao longo do tempo. Portanto, se você guardar US$1 milhão em dinheiro, seu valor permanece constante ao longo dos anos, descontando o impacto da inflação, que diminui gradualmente o poder de compra da moeda. Por outro lado, investir US$1 milhão em imóveis ou empresas de boa reputação pode gerar um crescimento exponencial no valor durante o mesmo período. Warren Buffett gosta de dizer que a melhor maneira de utilizar seu dinheiro é investi-lo em coisas que crescerão ao longo do tempo. Ele acredita em reinvestir o dinheiro em investimentos, em vez de mantê-lo apenas em dinheiro. É por isso que as pessoas ricas frequentemente investem suas economias em coisas que lhes rendem mais dinheiro. Dessa forma, o dinheiro delas continua crescendo com o tempo. Como enfatizamos anteriormente, poupar representa apenas a fase inicial na acumulação de riqueza. As pessoas ricas não poupam dinheiro apenas para acumular uma pilha de dinheiro. Elas utilizam suas economias para investir e fazer sua riqueza crescer ao longo do tempo. Depois que você estabelecer um bom hábito de poupança, pode começar a pensar em como investir esse dinheiro para fazê-lo crescer ainda mais rápido. Considere a dinâmica do jogo de tabuleiro Monopoly. O sucesso não depende de acumular dinheiro, mas de adquirir propriedades que geram fluxos contínuos de receita. Não basta acumular dinheiro. O objetivo é convertê-lo em ativos que produzam riqueza no longo prazo. Pessoas que investem em coisas como imóveis geralmente acabam com mais dinheiro. Vamos dizer que você tenha a opção de guardar dinheiro ou comprar algo que lhe traga retorno. O que você escolheria? Pessoas ricas preferem investir seu dinheiro em coisas que geram mais dinheiro por conta própria, como imóveis alugados ou ações que pagam dividendos. Dessa forma, o dinheiro trabalha para elas, em vez de elas terem que trabalhar por ele. Isso mostra o que é realmente importante para elas quando se trata de construir riqueza: utilizar o dinheiro para comprar ou criar coisas que geram mais dinheiro. É interessante também que muitas pessoas ricas não gastam todo o dinheiro que ganham. Elas vivem abaixo de seus meios financeiros. Você pode pensar que as pessoas ricas gastariam todo o seu dinheiro, mas muitas delas vivem abaixo de seus meios. Isso é especialmente verdadeiro quando estão começando a construir sua riqueza. Se você observar as pessoas que ficaram muito ricas na última década ou mais, verá um padrão. Elas tendem a viver de forma frugal, mesmo quando ganham muito dinheiro. Mesmo que estivessem ganhando muito dinheiro, não gastavam tudo em coisas caras, como carros luxuosos ou grandes mansões. Apesar de ganharem rendas de 6 ou até 7 dígitos, algumas pessoas não conseguem resistir a gastar muito dinheiro em coisas caras e acabam quebradas. Mas as pessoas que querem ficar muito ricas não estão apenas pensando em gastar muito dinheiro.
Seu foco vai além de acumular alguns milhões. Elas visam fortunas enormes. Consequentemente, muitas delas, mesmo com rendas confortáveis, mantêm hábitos de gastos modestos, semelhantes a de pessoas comuns. Agora que estamos falando sobre manter o controle do seu dinheiro, poupá-lo e usá-lo para comprar coisas que geram mais dinheiro, há uma coisa importante que as pessoas ricas fazem para manter sua riqueza para sempre. Esse truque permite que elas gastem dinheiro com coisas caras, sem se preocupar em ficar sem dinheiro. A grande diferença está em como elas utilizam o dinheiro. Em vez de gastar todas as suas economias, o capital inicial, elas gastam apenas o dinheiro extra que ganham, a renda residual. Inicialmente, a maioria das pessoas depende de renda ativa, ou seja, ganhos derivados de seu tempo e esforço. No entanto, ao investir em ativos que geram renda, elas começam a gerar renda passiva, que constitui o fluxo de caixa gerado por esses ativos. A chave para ficar muito rico é gastar apenas a renda passiva gerada pelos seus ativos. Assim, você pode preservar seu capital arduamente conquistado. Isso é como plantar uma árvore. Algumas pessoas podem simplesmente comer as sementes de imediato, mas as pessoas ricas plantam as sementes primeiro. Depois, elas comem apenas os frutos que a árvore produz, não as sementes em si. Dessa forma, a árvore continua a produzir mais frutos para elas para sempre. Mesmo que algumas pessoas ricas ainda administrem negócios e ganhem dinheiro dessa forma, elas utilizam esse dinheiro para investir em mais coisas. Elas gastam apenas o dinheiro que seus investimentos geram para si mesmas, como em férias ou coisas legais. Seguindo essa regra, elas sempre têm dinheiro extra entrando para que possam comprar coisas caras sem se preocupar em ficar sem dinheiro no longo prazo. Agora, qual é o passo prático que você pode dar para começar sua jornada rumo à riqueza? Como mencionamos anteriormente, para começar a investir, você deve primeiro poupar. E para poupar efetivamente, você precisará cortar suas despesas ou aumentar sua renda. Depois de conseguir reduzir suas despesas, o melhor passo inicial é concentrar-se em aumentar seus ganhos mensais. Quanto maior for sua renda, mais recursos você terá para semear as sementes do seu crescimento financeiro.